Graças a Deus, gente. Eu quero te convidar a fechar seus olhos mais um instante e a erguer um clamor pela tua casa, pela tua família, por aqueles que você ama. E a pedir para que Deus atenda a tua oração enquanto você está aqui. Ontem a gente ouviu um testemunho de uma mãe que orava muito tempo pelo filho. E ela clamava pelo filho todos os dias e o Senhor atendeu a oração daquela mãe. E ontem eu estava conversando com esse menino, ele estava falando comigo sobre devocional e batismo. Cara, um assunto que nunca estaria na pauta desse menino. Porque
a nossa oração, ela tem um efeito no mundo espiritual. E quando nós fechamos os nossos olhos aqui em comunhão e clamamos ao Senhor, Ele responde a nossa oração. E um valor tão precioso para a gente, que é a família, é necessário que a gente se levante em oração por eles, amém? Feche os seus olhos, curva a tua cabeça. Você vai clamar pela tua família hoje. Você vai pedir para que Deus atenda a tua oração, para que o Senhor ouça a tua oração hoje, para que Ele alcance aquele que está perdido, para que Ele alcance com uma palavra aquele que está desanimado, aquele que se afastou, aquele que está duro no coração dele. A tua oração tem poder. Vamos lá. Senhor Jesus, nós queremos apresentar aqui a tua noiva. Nós queremos apresentar aqui o pedido de cada um dos seus filhos pelas suas famílias. Aquele que veio aqui hoje, Pai, a esposa que veio sem o esposo que veio sozinho, a mãe que veio sem os filhos, o pai que almeja que os filhos sirvam ao Senhor e ensinou para eles o caminho que eles têm que andar, mas por algum motivo eles se afastaram, Pai. Nós queremos clamar por esses como igreja e pedir que a tua boa mão interfira diretamente nisso. Se a tua graça é irresistível, Pai, alcança o que se perdeu de maneira irresistível. Que hoje seja o dia, Pai, que a tua palavra alcance e arranque das garras de Satanás, arranque do império das trevas para o reino da tua maravilhosa luz. Para que a gente, Pai, em breve, possa celebrar um domingo como esse, com os nossos irmãos, com a nossa família, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Aplauda bem forte ao Senhor. Cumprimente o seu irmão aí. Cumprimente o seu irmão. Fala para ele bom dia. Tá. O pessoal que está conectado na internet da igreja, eu vou pedir para você derrubar aí a internet da igreja no seu celular, porque o sinal da nossa internet está fraco. Amém? Então aí na hora da transmissão é até legal que você não recebe mensagem. Tira aí os dados móveis. Eu quero pedir também para a galera que está com calor lá no fundo, a maior parte de vocês pode se assentar. Amém? A não ser que você esteja passando mal, com a pressão baixa, o calor é grande, a gente vai instalar ainda os nossos... ar-condicionado é profético, hein? Os nossos ventiladores. A gente vai colocar aí os ventiladores já, em breve. A galera do fundo está me ouvindo? Amém. A gente vai continuar a nossa série sobre João, e a gente vai ler João 2 hoje. Mas antes, para a gente contextualizar, eu vou falar algumas coisas, e a gente vai para Filipenses no capítulo 2. Amém? Vamos lá? Filipenses 2. A partir do versículo 1. Filipenses 2, versículo 1. Pô, aí sim, o Google me ouviu, hein? Ainda bem que não é a voz do Cid Moreira, né? A gente tem um Cid Moreira aqui na igreja. Vocês não estão ligados quem que é. É o Adilson. Você viu ele lendo a Bíblia, gente? Você fala, nossa, o Cid Moreira tá na... Vamos lá? Olha o que o texto diz no versículo 1. E se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Não façam nada por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente se considerem os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos seus próprios interesses, mas também dos interesses dos outros. Ou seja, seja a atitude de vocês a mesma que houve em Cristo Jesus,
que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que deveria apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens e, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. A gente vai continuar lendo depois. Oh, meu Deus, João. O Google aí, ó. Expulsar o Satanás do Google. Vamos lá, gente. Essa daqui, apesar de ser muito controversa, essa carta, ser chamada da Carta da Alegria, porque foi escrita por um homem que estava preso, para uma igreja que estava livre. Essa daqui, os estudiosos vão dizer que é a carta mais alegre de Paulo. Aonde a palavra alegria, ou seja, alegrem-se, é um pedido constante de Paulo durante a escritura. Só que vamos parar para pensar, gente. Essa galera, apesar da perseguição, apesar de alguns irmãos terem morrido por causa da perseguição que o Estado tinha contra a igreja naquele período, a gente vê que Paulo está escrevendo preso para quem está solto sobre a alegria. Isso é muito de ponta cabeça. Qual que era como que Paulo se sentia de maneira plena, a ponto de, estando preso, falar sobre um assunto que só alguém que tem liberdade, alguém que tem dinheiro, alguém que tem uma casa muito boa, alguém que tem carro, hoje, essa pessoa é tida como alguém alegre, alguém feliz. A gente vê um Paulo que é o oposto disso, falando sobre a alegria, sobre completar a alegria dele. E, de fato, Paulo, ele é um paradoxo nesse texto aqui que a gente leu. Ele começa no capítulo 2 a falar com a igreja, falando algumas coisas que são muito preciosas para que a alegria permeie o nosso coração também. Para que a alegria permeie o nosso coração, a alegria de servir, a alegria de ser participante do corpo de Cristo, a alegria de fazer parte de uma comunidade. E ele fala o seguinte, a primeira coisa que ele fala, vocês precisam aprender a se sujeitar uns aos outros, como se os outros fossem superiores a vocês. Essa parte me chamou a atenção pra caramba. Como que é tratar alguém como se fosse superior a mim? Imagine que entre aqui a pessoa mais importante da face da terra. E eu fosse pegar água para essa pessoa. E eu fosse escolher um lugar para ela se assentar. A proposta de Paulo é, você não vai tratar os outros nem como iguais, mas como superiores a você. Você vai servir com o coração daquele que é menor. E com o seu irmão, o seu sentimento sempre vai ser de dívida. Eu te devo, meu irmão. Eu devo te servir como alguém, e o texto diz, inferior a você. Eu te considero superior a mim. Eu te honro. O que eu faço porque eu estou servindo. E servir é uma palavra muito difícil de ser mencionada hoje nas nossas reuniões, porque a gente quer ser grande. Qual que é a lógica da igreja hoje, gente? A gente precisa quebrar isso. É que eu quero entrar na igreja e eu quero ter um ministério para eu mandar em alguém. E aí, depois que eu quero ter um ministério para mandar em alguém, eu quero crescer nesse ministério para eu mandar em mais gente. E aí a gente começa a entrar num lance de hierarquia que mais parece marketing multinível. A gente entra na igreja, aí a gente é liderado por todo mundo, está em 5 ministérios, tem 5 líderes e uma pessoa trabalhando para 5. Para cima e para baixo. É o cara que lava o chão, ele que recolhe as contribuições, ele cuida do departamento infantil, e ele tem um líder para cada uma coisa dessas. E é só um servindo. Mas aí esse cara, ele sonha, ele almeja algo. Sabe o que ele almeja? Ele almeja crescer. Para ele parar de fazer essas coisas e ser agora alguém que vai mandar os outros fazerem. E aí a gente vai vendo que essa pirâmide é meio de ponta cabeça. Aí o cara quer ser um diácono, não é para ele servir. Ele quer ser um diácono porque ser um diácono é um cargo na igreja, não é um trabalho. O diácono é mais respeitado que o membro, vamos falar real? Não é? Eu entro na igreja, sou só um membro. Se eu for um diácono, os irmãos vão me olhar para mim e me chamar de diácono. Eu nunca tive título nenhum. Eu sempre fui o Zé. Eu sempre fui o Mané. Agora eu sou o diácono Mané. Agora eu sou o diácono Zé. Me respeita, irmão, porque aqui é um diácono falando com você. Essa é a lógica. Mas ele vai se tornar um bom diácono, não porque é o ofício dele, e ele falou, me encaixei. Ele vai ser um bom diácono porque ele almeja o presbitério. Aí ele vai trabalhar como um diácono bem pra caramba, porque o sonho dele é agora mandar aqueles que servem.
E aí ele vai ser alguém que vai cuidar mais do administrativo. Ele almeja isso de todo o coração e trabalha por isso. Ele vai ser engajado e subir mais um degrau na sua profissão, né? E aí ele se torna um presbítero, manda na galera. Mas ele não vai ser um bom presbítero porque é um ofício dele, ele está no lugar certo. É porque ele quer crescer e ele quer ser um pastor. Aí ele assume a igreja e manda em todo mundo. E aí é o sonho dele, cara. Ele não quer ser um pastor para servir. Ele quer ser um pastor para mandar, ele quer ser o maior. Ele quer que dele saia a ordem. Ele quer ser o general, o faraó. Ele quer mandar em você e saber a viagem que você vai fazer e quando você vai voltar. Quanto tempo você vai namorar para casar e se vai namorar e com quem. Ele quer saber quanto que é o seu salário e aonde você está empregando o seu dinheiro. Então, quanto mais poder é dado para ele, mais ele almeja. E aí ele sonha, eu vou ser um bispo agora. Porque um bispo manda em pastores. E agora eu vou ter uma autonomia sobre mais igrejas, mais comunidades. Então o que a gente faz? Vamos fazer um McDonald's. A gente abre essa igreja, a gente levanta uma liderança legal, abre um monte de franquia, a galera vai lá, assume, tem um monte de pastor e aí eu sou um bispo que manda em mais gente. Eu estou me sentindo muito satisfeito, porque eu nunca fui nada na vida e não teria oportunidade de ser, porque não tenho competência. Mas agora eu estou muito feliz. Porque Deus me fez um bispo. Mas eu não estou contente com isso ainda, e vou ser um bom bispo. Não porque é o meu lugar e porque Deus me colocou nesse lugar, mas porque eu almejo ser um apóstolo. Eu almejo ser um apóstolo e mandar nos bispos, que mandam nos pastores, que mandam nos presbíteros, que mandam nos diáconos, que mandam nos membros da igreja. Que poderoso que eu sou. E se esse é o melhor cargo de todos, é esse que eu quero. Aí chove apóstolo no Brasil, não é verdade? Qualquer esquina que você vai tem 5 apóstolos. Você fala, meu Deus, Jesus teve só 12. O Brasil tem 450 mil. É a igreja de apóstolo, pastor e bispo. Todo mundo tem um cargo, ninguém é o irmão que vai lá para servir. Todo mundo quer alguém para ser servido. E quando nós temos esse tipo de mentalidade, ainda que não seja de termos um cargo na igreja, de crescermos de maneira hierárquica para mandarmos nos outros, a gente tem o sentimento de que a igreja nos deve algo. Então a gente entra num ambiente desse, e se não olham para a gente, ou não pegam o nosso telefone no fim do culto, a gente fica ofendido. Fala, uau, que igreja mais fria, ninguém faz nada por mim, ninguém me liga. Eu quero te dizer que quem deve é você para o seu irmão, ninguém te deve nada. Quem deve uma ligação para o irmão é você. Quem deve um abraço é você, ninguém te deve nada. O que Paulo está propondo aqui é, você tem que ter um sentimento pelo teu irmão que de que ele é superior a você, de que você deve a ele, de que você deve abraçá-lo, de que você deve cuidar dele, se importar com ele. Essa é a proposta de Paulo aqui, para essa igreja. E aí ele começa a dar o exemplo de Cristo, e pedindo para a galera, tenham em vocês, aqui a NVI é legal porque ela fala, a mesma atitude que houve em Cristo Jesus. Na sua Bíblia talvez esteja escrito, tende em vós, pois, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que sendo Deus, não levou em consideração que isso era importante, mas esvaziou-se a si mesmo e se fez homem. Vamos pegar esse negócio aí, vamos lá. Jesus era Deus. Gente, o que Jesus ouvia nos céus era o que a gente cantou aqui. Santo, santo, santo. Tu és digno de toda a honra, de toda a glória. Tu és magnificente, tu és maravilhoso. Não há palavras que possam expressar o seu ser, ó Jesus. Aí ele abandona tudo isso para ser um homem. E, gente, isso já é bastante humilhante. Vamos parar para pensar? Jesus nasceu na barriga de uma mulher. Ele nasceu de parto normal, não tinha cesariana. Qual orifício Deus saiu para habitar nessa terra? É isso mesmo que você está pensando. Mas não só isso. Deus foi visto tendo dores de cólica. E a mãe fazendo uma massagenzinha na barriga para soltar o pum e aliviar. Depois de comer, Deus foi visto no colo de uma mulher, recebendo tapinhas nas costas para arrotar. Deus foi visto correndo, caindo, ralando os joelhos, e a mãe tendo que passar uma ervinha no joelho dele para melhorar. Então Deus, que tinha glória, que tinha honra, vestiu trapos humanos e habitou no meio da gente. E isso já é um absurdo.
Mas ele não foi só um homem, a palavra diz. A palavra vai dizer que ele foi um servo. Deus se fez homem, mas não só um homem, ele se fez um servo. E servo pra gente é uma palavra bonitinha. Mas sabe o que significa servo na Bíblia? É a palavra doulos. A palavra doulos é a palavra escravo. Ele se fez um homem, mas não um homem qualquer. Um escravo, um servo. Ele baixou o nível dele ainda. Mas não só um servo, porque ele poderia ser um servo rebelde. Ele poderia ser um servo que descontentasse o seu senhor. Mas ele foi um servo obediente. Obediente até quando? Até a morte. E morte como? Morte de um maldito. Morte de cruz. Jesus se rebaixou ao mais profundo nível de todos. Então nós percebemos que tem alguma coisa de errado com a igreja. A igreja quer subir, a igreja quer crescer, a igreja quer relevância. E o que Cristo fez foi o oposto disso. Ele se esvaziou e ele veio servir os seres humanos. Ele veio para a terra e a palavra vai dizer que uma das últimas atitudes de Cristo foi lavar os pés dos seus discípulos. Ele lavou os pés da galera. E ele falou assim, faz isso um pelo outro. Lave os pés uns dos outros. Lavar o pé era a função do menor servo de todos da casa. Quando você entrava numa casa em Israel, existiam alguns níveis de servo. O primeiro nível era aquele que cuidava dos bens do seu senhor. Ele cuidava dos bens, ele era um servo de confiança. Tinha um segundo tipo de servo que era o cozinheiro. Então ele cuidava da alimentação daquela família. Mas tinha um terceiro, que era tido como o menor de todos. Que era aquele que quando as pessoas chegavam na casa deles, eles lavavam os pés daqueles que chegavam. Jesus, sendo Deus, foi o maior de todos os servos e esteve disposto a servir de todo o seu coração. O mais engraçado é que Paulo está dizendo isso e conectando isso com alegria. Falando que isso está conectado com alegria. Você percebeu que alguém que serve é alguém mais feliz? Você percebeu que alguém que não serve ao Senhor, que não serve o seu próximo, alguém egoísta, é alguém que está preso, normalmente, nas suas depressões, nos demônios da sua própria cabeça? Que normalmente esse tipo de gente é o tipo de gente que vai dar problema na comunidade local por questões de crítica, por exemplo. Porque ele olha para o irmão que está fazendo e ele fala, não é suficientemente bom isso. Eu aponto, mas não faço nada. Mas eu aponto para o irmão que prega e fala errado o português. Eu aponto para o outro que vem para a igreja mais cedo e que fala errado. Para o outro irmão que vem a pé para a igreja com o tênis furado. Eu olho para ele com desprezo. Para o irmão que chega com um carrão, eu falo, esse é meu irmão, quero conhecer esse cara e andar de perto com ele. Aí a gente vai perceber que essa galera está passando por um processo que a Bíblia vai chamar de apostasia. O que é apostasia se não perder o prazer da comunhão e do servir? Apostasia para um pregador é perder o amor, a paixão por falar sobre as obras de Deus, sobre o evangelho de Cristo. Para uma pessoa que vem para a igreja e que está disposta a servir com outra coisa, como que essa pessoa se torna um apóstata? Quando ela esfria. Quando servir para ela não é mais uma coisa importante. Quando estar dentro do seu lugar no corpo não é mais importante. Agora a gente vai para João no capítulo 2. Vamos lá? E depois a gente vai voltar para Filipenses. João 2. Versículo 1. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia e a mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus, que tenho eu contigo, ó mulher? A minha hora ainda não chegou.
Sua mãe disse aos serviçais, então, façam tudo o que ele mandar. A mãe de Jesus falou para quem? O quê? Os irmãos católicos que me perdoam, tá? Que me perdoem. Mas a gente ouviu da boca da mãe de Jesus falando, faz tudo o que ele quiser. E os serviçais se dispõem a isso. Eles vão lá para frente de Jesus e olha o que acontece, gente. Ali perto haviam 6 potes de pedra do tipo que eram usados pelos judeus para o quê? Purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam cerca de 80 ou 120 litros. Esse pote usado para as purificações era um pote usado para a galera lavar a mão mesmo. A galera que chegava, o judeu ele tem uma higiene pessoal acima do normal. Então todo mundo que chegava naquela festa enfiava a mão naqueles potes. Mão suja, de terra, de barro, de coisa que pegou. Mas não só as mãos. As lavagens cerimoniais eram usadas para as pernas, para os braços, para os pés. Alguns que chegavam muito suados, pegavam aquela água, não tinha desodorante. Fazia o quê? Axila. Eram esses os potes que estavam disponíveis diante de Jesus. Aí Jesus propõe uma doideira. Ele chama a galera que serve. E olha o que ele fala para eles, ó. Ele falou assim para aqueles que estavam servindo: encham esses potes com água. E eles encheram até a borda. Então ele disse: levem um pouco ao encarregado da festa. Espera aí, gente. Jesus olha para aqueles negócios que eram usados para purificação. Completa esse negócio aí de água, enche até a boca, vai. Aí a galera enche, sem entender muito. Fala, beleza, acabou o vinho, Jesus está pedindo para pôr água no pote que lava as pessoas. O que vai acontecer? É muito doido isso, mas eu vou obedecer, eu vou servir. Eu vou servir, independente do que Jesus está me pedindo para fazer. Parece uma loucura. Mas se ele sabe o que ele está fazendo, então eu vou fazer aquilo que ele está me pedindo para fazer. Eles enchem os potes e levam diante de Jesus. Aí Jesus fala assim, beleza, agora enche o copo do mestre de cerimônia e leva para ele beber. Ou leva o cântaro e lá vocês vão encher o copo desse cara para ele beber. Gente, imagina servir nesse nível. A gente quer servir a Jesus, a gente quer servir a Deus em coisas um pouco mais fáceis. Jesus, me pede para te servir em Nova York, Jesus. Me pede para te servir ganhando um salário de 20 mil. Jesus, me pede para te servir quando tudo estiver certinho na minha vida. Quando as coisas estiverem colocadas em ordem, a minha vida financeira estiver adequada, quando o meu casamento passar essa crise, quando tudo isso acontecer, aí eu estou disposto a servir os meus irmãos. Enquanto isso, eu preciso pensar em mim primeiro. Imagina a minha reputação levando água suja para o mestre de cerimônia para beber. Isso é loucura. Aí o texto continua dizendo assim, eles assim o fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformado em vinho, sem saber de onde viera, embora os serviçais soubessem que aquilo era a água que havia sido tirado de um cântaro. Gente, tem um prazer em servir, que quem não serve nunca vai conhecer. Cara, eu fico imaginando essa cena. O mestre sala diante dos caras, os caras pegam um cântaro, viram no copo do cara e eu não sei que hora que acontece o milagre. Se é na hora que cai no copo, se é dentro do cântaro, não dá para saber muito bem, eu não sei, eu não estava lá. Mas os caras, na hora que eles olham a cor que cai dentro do copo, eles já ficam surpreendidos. O cara que bebeu nem sabia de onde que tinha vindo, mas quem estava servindo sabia exatamente o que estava acontecendo ali. E enquanto aquele cara bebia e provava do vinho, os caras que tinham servido o vinho estavam olhando para aquela situação e falando, uau, não acredito que eu estou vendo isso. Todo mundo provou do vinho, mas aqueles homens provaram de um milagre. Todo mundo provou o vinho que era maravilhoso, mas aqueles homens viram a transformação da água no vinho, porque estavam servindo.
A gente tem um prazer em servir, que só quem serve conhece. É maravilhoso a gente ouvir um irmão que falou assim, sai das drogas. Mas aquele que estava servindo, quando esse irmão sai das drogas, ele sabe que foi Deus que fez isso. Ele fala, uau, esse homem é muito melhor do que antes. E eu sei que foi Deus que fez isso. Aquele que semeia em uma comunidade local, enquanto ela ainda é um embrião, um bebê, quando ela cresce, quando eu falo crescer não é em número, mas ela enraiza, pessoas boas são formadas para pregar a palavra, para cuidar das crianças. Quando isso acontece, os irmãos desfrutam, mas aquele que serviu, ele fala, eu sei de onde que saiu esse negócio aí. E tem uma alegria nisso. Tem uma alegria em servir que a gente precisa provar. Tem uma alegria, aliás, o vinho, ele representa isso, né? Na palavra de Deus, ele representa a alegria. Tem uma alegria em servir que a gente precisa voltar a provar dela. Eu sei, te machucaram pra caramba. Exploraram o seu servir. Você foi servir e te exploraram. Te deram cargas que você nem suportava. E você pôs nas suas costas e levou sem reclamar, até que você não aguentou mais. Até que servir para você não é mais um prazer e alegria, mas para você é um trauma, para você é uma dor. O triste disso é que você frequenta uma comunidade local sem ter alegria dentro do teu coração, sem ter alegria de ser membro de um corpo e fazer parte do que Deus está fazendo aqui. Tem uma alegria em você provar disso, meu irmão. Tem uma alegria, você que canta e não está cantando mais por algum motivo, tem uma alegria em servir a Deus com a nossa voz. Ah, mas tem ensaio, tem correria, mas tem alegria aí. Tem alegria em a gente estender aqui na frente um monte de legume, verdura, e a gente vê a galera pobre do bairro vindo pegar lá, sei lá, cara, berinjela. Você não gosta de berinjela e joga fora se está na tua casa. Mas a galera pegando ali e falando, uau, cara, a gente vai fazer uma berinjela milanesa em casa hoje. Vai ser maravilhoso. Quem não estava não viu o folder. Mas quem estava aqui viu. Viu o sorriso dessa galera. Colocando dentro do saquinho alho. Indo embora para casa feliz da vida. Porque para aquela pessoa, sei lá, ela não tem a oportunidade de gastar 14, 15 reais em 1 quilo de alho. Ela compra o potinho, que é mais misturado que não sei o quê. Mas ela pegou alho aquele dia. Ela pegou coisa para cozinhar na casa dela, batata. A gente está aqui e a gente não faz, ou a gente não percebe o que está acontecendo. Você está aqui e você não sabe o que está acontecendo ali em cima no departamento infantil. Mas eu estava ouvindo da Nena, as crianças estão orando, cara. Estão aprendendo a palavra de Deus. Quando o teu filho estiver pregando, você vai falar, uau, mas a tia do departamento infantil vai falar, foi um milagre de Deus, eu vi o que Deus fez. E eu me alegro por causa disso. Eu me alegro por causa disso. Tem um prazer em servir que a gente precisa voltar a provar. Jesus olhava para os discípulos e quando tudo estava muito difícil, a proposta de Jesus para os discípulos sempre foi, diminua e sirva. Está tudo muito difícil. Senhor, a gente está com fome, a gente está passando mal. Pega esse pão, eu vou agradecer aqui, os peixinhos também. E aí agora vocês estão cansados, mas vocês vão servir esse povo. Só tem 5.000 pessoas aqui, tirando mulher e criança. Vamos lá, pega aí, vamos servir essa galera. Senhor, muito obrigado por esse pão. Muito obrigado por esses peixinhos. Vamos, sirvam. Aí os caras cortavam o pão e na hora que entregava para o cara que estava do lado, o pão estava inteiro de novo. O cara olhava e falava, uau, um pão, cortava e dava pro cara que estava do lado, o pão estava inteiro de novo. Os caras cortavam o peixe e o sushi nunca parava de rolar no mesmo peixe. Cortava e o peixe não terminava. Todo mundo se alimentou falando, caramba, Jesus fez uma baita compra pra gente comer. Quem estava servindo falou, cara, isso é o maior milagre de todos. Vamos escrever isso e chamar isso de multiplicação de pães e peixes. Vamos chamar de multiplicação. Para os caras que estavam comendo, não era multiplicação. Era comer para quem estava servindo. Eu vi o pão multiplicando, cara. Eu vi o peixe multiplicando. Terminou a reunião. Como que esses caras voltaram para casa, gente? Meu Deus, ele é o Senhor.
A gente encontrou o Messias. A gente encontrou aquele que a gente estava procurando e orando há tanto tempo, cara. Ele está diante da gente, ele multiplicou o pão, ele multiplicou o peixe diante dos nossos olhos, a gente viu isso. Sabe por que você não está alegre? Porque você não está servindo. Você não está alegre porque servir hoje é humilhação. É humilhação a gente servir. É humilhação a gente ser menor. Eu lembro que uma vez eu cheguei na igreja e o rapazinho estava na porta e falou assim pra mim: deixa eu carregar a sua Bíblia, cara. Aí eu olhei pra ele e falei: cara, eu não sou aleijado, né? Deixa eu carregar minha Bíblia, isso não é me honrar. Aí a gente estava na igreja, a galera queria lavar o meu carro, todo dia que eu deixava o carro na porta da igreja. E cara, em cima, na minha sala, tinha um banquete assustador. Não era uma coisa comum. A gente estava no meio do Iguatemi e de noite tinha prato de salmão na minha mesa. Lasanha. Eu olhava aquilo e falava: a pessoa quer servir, né? Então se ela quer servir, vamos servir. Eu falei assim: meu querido, eu não preciso disso, eu estou trabalhando, graças a Deus, eu como antes de vir para a igreja. Tem irmão que não come. E se a gente fizesse uma janta para eles? Chegarem do trabalho e comerem na igreja. Sabe o que aconteceu com o jantar? Acabou. Eu não quero servir o meu irmão, eu quero servir quem é maior do que eu, porque eu tenho um interesse em que ele me veja. Eu quero puxar a sardinha certa. Porque se eu puxar a sardinha certa, eu vou crescer. E eu vou ser maior. E eu vou ter relevância aqui dentro. Agora eu vou cuidar de uma pessoa que não tem nada para me oferecer? Aí parou o jantar. Aí eu lavar o carro, eu falei assim num domingo, falei: gente, eu tenho dinheiro para levar no Lava Rápido e lavar o meu carro. Mas e se vocês pegassem os carros dos membros da igreja? Na hora que eu estou pregando, vocês estão lavando os carros lá, igual vocês fazem com o meu. Aí vocês pegam do membro novo, pede a chave e deixa o carro dele um brinco. O cara na semana que vem está de novo aqui. Certeza. Sabe o que fizeram? Nunca lavaram um carro. A gente não está disposto a servir, a gente quer servir a pessoa certa. A gente quer servir quem vai nos beneficiar. E dentro disso não tem alegria alguma. Dentro disso tem um interesse que consome a nossa alma. E Paulo vai dizer sobre isso. Ele fala: não façam nada por ambição egoísta. Paulo estava dizendo já sobre isso. A alegria, ela vem de você servir quem nunca vai te dar nada. De você servir quem, inclusive, pode ser que nem dê certo. Pode ser que essa pessoa se vire contra você. Pode ser que essa pessoa seja o motivo de fofocas que você vai ouvir posteriormente. Você não a serve porque você vai receber algo. Você a serve porque da parte de Deus tem alegria preparado para você. Tem alegria no servir, gente. O texto que vai dizer em Filipenses, no verso anterior, que Jesus era Deus e se fez homem, e sendo homem se fez servo, e sendo servo se fez obediente, e sendo obediente foi obediente até a morte. Mas não qualquer morte, a morte de um maldito. A morte de cruz. Dos servos, ele foi o mais baixo de todos. Ele não foi o servo que cuidou dos bens. Ele não foi o servo que fez a comida. Ele foi o servo que lavou os pés. Ele foi o menor de todos. Nas propostas de reino para Pedro e seus discípulos, ele sempre disse: o maior é aquele que vai servir mais. O maior é o menor de todos. O reino de Deus é de ponta cabeça. Jesus chamou o maior homem nascido de mulher, um homem que negou pregar no templo e foi pregar no deserto. Um homem que não estava de estola sacerdotal, ele vestia a roupa de camelo. A relevância do seu ministério durou 6 meses. Quantos milagres no currículo? Nenhum. Nenhum. Quantas pessoas seguiram a João? Não dá para saber, mas dá para saber que eram poucos. A relevância de João era quase zero. Quem estava preocupado com ele era por causa da mensagem ofensiva que estava acontecendo. A galera passava por lá, mas não era discipulada por João. Jesus olhou para esse cara e falou: esse é o maior de todos. É maior do que Elias, é maior do que Abraão, é maior do que Jonas, é maior do que Davi. Esse cara é o maior de todos. Não, mas espera aí, Salomão teve o maior reino em Israel. Elias mandou fogo do céu. O que esse cara fez?
Esse cara foi para o deserto pregar, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Ele não comeu na mesa do banquete de um monte de gente, ele comeu gafanhoto e mel silvestre. O reino de Deus é de ponta cabeça. E aquele que serve é aquele que tem alegria. Fora do contexto de comunidade, servir é uma humilhação. Lavar o banheiro é uma humilhação. Fora do contexto de comunidade, corpo de Cristo, fazer uma coisa que ninguém vê é terrivelmente humilhante. Mas no corpo de Cristo é a maior honra de todas. É a maior honra de todas. Lavar o banheiro que meu irmão vai usar. Aliás, querido, eu tenho que te ensinar uma coisa de coração. Tudo que você usar na casa, no nosso lar, deixa melhor do que antes. Você entrou no banheiro, usa o banheiro e quando você sair, deixa ele melhor do que antes. Sabe por quê? Você está servindo alguém que vai usar depois. Deixa melhor. Você vai sentar na cadeira, não cola o chiclete embaixo, pelo amor de Deus. Não joga, deixa o copinho em cima da cadeira. Tem lixo ali. E você não faz isso porque você é obrigado, mas porque você pensa assim, cara, alguém vai sentar aqui depois. Tem um irmão que recolhe os copos no fim do culto. E você colocar o copo no lixo, você está honrando esse irmão. E ele está te honrando quando você esquece e deixa aí, porque ele vai pegar e jogar no lixo. Mas olha como é mútuo e maravilhoso isso. A cadeira está alinhada no término do culto. Fica uma loucura as cadeiras. A gente vira elas, parece que, sei lá, o espírito da bagunça entra. A gente vira a cadeira tal, e vai embora para nossa casa. Na semana seguinte, você vai sentar numa cadeira alinhada, virada para frente. A gente não vai deixar ela do jeito que ela estava. Mas porque eu me importo com quem está vindo alinhar as cadeiras, eu vou deixar ela o mais alinhado possível. E no dia que eu esquecer, eu trombar em uma, ele vem e alinha essa cadeira para mim. A gente está falando de coisas muito simples de uma comunidade local. É maravilhoso a gente pensar dessa forma. O texto vai dizer que, apesar de parecer uma humilhação servir, Filipenses capítulo 2, vamos lá? Filipenses 2. Estava rolando uma musiquinha de fundo ou é impressão minha? Eu pensei que eram os anjos de Deus. Falei, caramba, na minha cabeça estava uma música. Agora eu fiquei quieto, passou a música. Vamos ler de novo, vamos lá. A partir do versículo 5. Pra vocês compreenderem direitinho. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não levou em consideração o ser igual a Deus, algo que ele deveria se apegar. Mas ele se esvaziou e veio a ser um servo, tornando-se semelhante aos homens. Então vamos lá. Deus se fez homem e se fez servo. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente, um servo obediente. Obediente até quando? Até a morte. E qual morte? Morte de cruz. Mas olha o verso 9. Por isso Deus... Olha, Jesus foi humilhado, cara. Foi uma humilhação o jeito que ele serviu. Bateram no nosso Senhor. Xingaram ele. Ele trocou o santo, santo, santo por ladrão, bandido, maldito. Só que olha o que aconteceu com ele, verso 9. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e deu-lhe um nome, deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua o confesse. Confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Com o Cristo foi o seguinte: Jesus serviu a todos que estavam ao seu redor. Eu sei que a gente aprendeu que a gente tem que se amar em primeiro lugar. Mas isso é o maior erro de todos, porque se amar a gente já sabe, gente. Você já nasceu se amando. Sabe por que uma criança chora de fome e não liga para o sono do pai? Sabe por quê? Porque ela se ama, ela precisa comer. Ela não está nem aí se tem alguém dormindo. Você pode dizer que não tem raciocínio, mas tem, a gente sabe que tem. Não tem quando é muito pequeno, mas quando é um pouco maior, a gente sabe que tem. A criança quer saber se o pai tem dinheiro ou não? Ela quer o presente, pô.
É difícil uma criança que compreenda, meu pai não quer me dar, ou meu pai não me deu porque ele não tem. Entendi, papai. Tudo bem, você não tem, mas um dia você vai ter. E quando você tiver, lembra de mim. Você acha que é assim? É me dar, pelo amor de Deus, você não me ama. Não é possível você me amar e não me dar o que eu quero. Não é assim? Aí a gente olha para esse texto tão maravilhoso. Jesus servindo a gente. Eu e você. O que ele teve em troca? Vamos falar a verdade? O que ele teve em troca? Você acha que a gente é bom o suficiente para o sacrifício de Cristo? Você acha que você não fazer o mal para ninguém é o suficiente? Cara, o teu pensamento ofende. Se for olhar até as tentações de Cristo, e eu acredito que até o momento da crucificação, o Getsêmani, a tentação de Jesus, foi até o último minuto de que não valeria a pena servir essa galera. Cara, eu vou servir o cara que vai se prostituir, apesar de saber que eu morri na cruz por conta desses pecados. De pessoas que vão ofender umas às outras. Não vale a pena. Mas ele foi. E o que aconteceu com ele foi que, diante dessa humilhação toda que ele passou, Deus o exaltou sobremaneira. Deu a ele um nome que está sobre todo nome. E para nós, o que resta? Deus não vai te dar um nome sobre todo nome, querido. Porque você se humilhou. Mas tem algumas garantias. 1 Pedro. A palavra fala assim, humilhai-vos debaixo das onipotentes mãos do Senhor. E no devido tempo ele vai fazer o quê? Ele vai te exaltar. Eu acredito que isso é uma promessa escatológica. Porque na terra, aquele que serve realmente é uma humilhação. E sempre vai ser. Sempre vai ser. A gente sempre vai sentir um incômodo em servir. Até que seja pleno na gente. A gente sempre, por servir, vai ser taxado por quem não compreende de trouxa. E tem gente na nossa caminhada que vai achar que a gente é mesmo. E vai se aproveitar da gente. A gente vem no mau coração para a igreja, a gente ama a obra, a gente olha para os nossos irmãos, a gente fica feliz pra caramba. Aí sempre tem alguém para tirar da gente alguma coisa. Se aproveitar da gente. Eu quero te dizer que tudo que você fez, você não fez para as pessoas. Perdão, para o homem. Para a instituição. Você fez respeitando o mandamento do Senhor Jesus. De amar Ele sobre todas as coisas e o teu próximo como a você mesmo. O teu próximo como a você mesmo. As crianças, ou até a gente, já sabe se amar. O que a gente não sabe, Jesus pede, é amar o próximo. Isso a gente não sabe, isso a gente tem dificuldade. E eu vou te dizer uma coisa, é pertinente essa dificuldade. É muito mais fácil você lidar com um cachorrinho. Quem tem cachorro sabe do que eu estou falando aqui. É muito mais fácil você lidar com o seu passarinho lá, seu periquito, que você deixa ele lá, dá comida para ele uma vez por dia. Ou o cachorrinho que você dá comida para ele uma vez, ele vai ser grato o resto da vida para você. Sempre que você passar, ele vai se lembrar de você. É difícil lidar com gente. Só que a proposta de Jesus não é ame seu cachorro como a você mesmo. Não é ame o seu trabalho como a você mesmo. Ame os animais como a você mesmo. A proposta de Cristo é ame o teu próximo. Ame o teu próximo como a você mesmo. Essa é a proposta de Cristo. Só que nisso tem uma alegria. Tem uma alegria que a gente ainda não provou. E o que eu quero te ensinar hoje é que mesmo que a gente morra e pareça que o nosso servir foi uma humilhação, e pareça que o nosso servir foi em vão, que nós trabalharmos para o Senhor tenha sido em vão, mas a palavra de Deus, ela diz o contrário disso. Ela diz que mesmo que a gente trabalhe pra caramba e morra sem ver o resultado do nosso servir, a proposta de Cristo é a seguinte: o teu trabalho no Senhor nunca é em vão. O teu trabalho no Senhor não é em vão. A palavra vai dizer isso em 1 Coríntios, no capítulo 15. Ela é um tratado falando sobre a ressurreição dos mortos. E, cara, isso é muito legal, porque ele termina falando na ressurreição dos mortos o seguinte: o teu trabalho no Senhor não é em vão. Vocês lembram de Cristo ressurreto? O que ele tinha nas mãos dele? O que ele tinha nas mãos dele? O Cristo ressurreto tinha o que nas suas mãos? Furo. O que ele tinha do seu lado? Um furo. Porque o servir de Jesus, que honrou ao seu Deus, em favor do próximo, de alguma forma
permaneceu no corpo glorificado dele. Jesus, do lado de Deus Pai hoje, é um homem que tem marcas em suas mãos, seus pés e seu lado direito. Porque o que ele fez aqui para o Senhor, ele levou para a eternidade. O que eu quero falar para você é que no Senhor, em favor do próximo, o nosso trabalho nunca é em vão. Que o resultado não é, eu vou servir pra caramba pra igreja encher. Pode ser que não encha. Eu vou servir pra caramba pra essa pessoa ser transformada. Pode ser que não seja. Pode ser que não aconteça do jeito que você quer. Mas eu quero te dizer, o seu trabalho no Senhor, em favor do próximo, é eterno. Você vai levar até o último dia da tua vida. Paulo fala sobre alegria nisso. Alegria. Que a alegria penetre o nosso coração e a gente seja uma igreja alegre. Porque a gente serve o Senhor. Porque a gente honra o Senhor e faz isso em favor do nosso próximo. Vamos ficar de pé no nosso lugar, gente? A palavra vai dizer em João 2 que depois que o mestre provou, ele falou: uau, isso é muito contramão. Isso é muito diferente do que eu vi até hoje. Porque até hoje eu fui em festas, o mestre Sala falando, eu fui em festas em que serviam um bom vinho primeiro. Servia um bom vinho primeiro, quando a galera estava bêbada, servia um vinho mais misturado, um vinho inferior. Ninguém ia perceber. Mas vocês guardaram um bom vinho até agora. A galera falou: uau, que casamento maravilhoso esse. Que incrível a condição financeira que Deus deu para essa pessoa comprar um vinho desse. Mas quem estava servindo falava: caramba, cara, não é um vinho qualquer ainda, é o melhor de todos os vinhos. O cara nunca provou um vinho tão bom, o cara estava de festa em festa. O vinho que saiu da água suja por causa da obediência de uma galera. Acabou a festa, foi todo mundo para casa falando: que vinho bom. Mas foi uma galera para casa falando: Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. Quando você está servindo, quando você está envolvido, quando você está comprometido com o corpo de Cristo, você prova aquilo que quem não serve não prova, gente. Eu sei, gente, que é maravilhoso para vocês assistirem o nosso podcast de sexta. É maravilhoso, a gente recebe muito feedback bom. É maravilhoso para vocês, mas para a gente que está envolvido, né, Henrique? É outra coisa, cara. É outra coisa. A gente está ali fazendo, preparando. Para a gente é outra coisa, porque a gente está servindo, a gente está vendo coisas que quem está do outro lado da telinha lá não está vendo. Não está provando, é maravilhoso isso. É tão triste chegar na igreja arrumadinha e não ter visto o processo dela. Eu sei que tem gente que vai chegar no meio do caminho, amém, não tem problema. Mas que você seja aquele que conheceu o fundamento, que serviu, que dos servos quis ser o menor. Você não quis ser o cozinheiro e nem o que cuida dos bens, você quis ser o que lava os pés. Dos servos eu quero ser o menor, eu quero te servir, sendo o menor, eu quero lavar os seus pés, irmão. Eu quero lavar os seus pés, eu quero estar com você no dia da tua dificuldade, no dia da tua alegria e te servir. O meu dinheiro é para servir a minha família, a minha comunidade. Eu tenho abertura no meu coração para falar para você, é para te servir também. No dia que você não tiver, o pão que foi colocado na minha mesa é para partilhar com você. E eu sei disso, que Deus colocou o pão na minha mesa para partilhar com você. Porque o pão não é meu, o pão é de quem? É nosso. Se a gente viver assim, vai ser tão maravilhoso. E eu quero te dizer que isso não é uma utopia, não. Isso é real. Quando o nosso coração está em servir. Porque apesar de sermos filhos de Deus, de sermos amigos de Deus, de sermos a imagem e semelhança do seu Filho, de glória em glória sermos transformados à imagem dele, de tudo isso ser uma verdade, também é verdade que nós somos servos. Também é verdade que nós somos servos. Do Senhor e do nosso irmão. Tem uma frase na religião que é: eu não faço para homens. Eu faço só para Deus. Eu quero te dizer que eu faço para Deus também. Ou que eu faço para Deus em favor do homem. Então eu faço para o homem. Eu faço para você também. O que eu tiver que fazer, eu me dedico para pregar no domingo, para honrar a Deus, lógico, mas é em seu favor. Para
para que você esteja aqui e ouça uma palavra que teve uma leitura antes, que teve um estudo antes, que teve dedicação, oração antes. Eu faço por você, para honrar o meu Deus, mas eu faço por você. Então vamos aprender isso de coração. E vamos ser aqueles que pegam o cântaro e que vão com o cântaro na mão. Tá cheio de água, mas na hora que a gente despejar, Deus fez um milagre. E é o melhor vinho de todos. O melhor de todos os vinhos. Tá naqueles, ou são aqueles que serviram, que o percebem. Vamos fechar os nossos olhos e pedir isso para o Senhor? Fala, Senhor, devolve para mim a alegria de servir. Devolve para mim a alegria de servir. Irmão, eu não estou falando que você vai ser um escravo institucional. Você tem que estar de segunda a domingo na igreja e que você tem que estar aqui fazendo as coisas em prol do próximo e que o teu lugar é todo o corpo de Cristo. O que eu estou te dizendo é o seguinte, é que você tem um lugar no corpo de Cristo. E que o seu lugar, no corpo de Cristo, tem um negócio chamado alegria. E quando você está nele, você tem alegria. E quando você está nele, você não se importa se o outro está fazendo direito ou se ele tem limitações para isso. Porque você está preocupado em servi-lo, não em apontar para ele. Você está preocupado em ser o menor, em se dedicar por ele, em entregar algo para ele. Vamos, irmãos, eu quero que você ore para que Deus te faça um servo dele. Para que Deus te faça um servo do seu irmão. Talvez você queira ser o maior de todos os servos. Eu quero te dizer, o menor de todos os servos é aquele que Jesus considera o maior. É aquele que Jesus considera o maior. Senhor, o Senhor conhece o meu coração. E que a maior parte das vezes eu sou o primeiro a chegar e o último a sair. O Senhor conhece meu coração e o quanto eu sou alegre em que isso aconteceu na minha vida. Eu quero que o teu Espírito, ó Deus, convença aquele que tem andado infeliz, aquele que tem andado sem alegria, aquele que a chama no coração, o brilho nos olhos apagou. Espírito Santo de Deus, convence a esses que nos servir ao Senhor e conhecê-lo, existe uma alegria que nós nunca provamos anteriormente. A Deus, que essa alegria transborde o nosso coração a ponto de sermos como Paulo, que mesmo quando tudo deu errado, em sua boca, o consolo e a alegria sempre fizeram parte de suas palavras. Todos que estavam do lado de fora olhavam para Paulo como um pobre homem. Paulo olhava para si e para o seu Senhor e se enxergava como alguém honrado por ser o menor de todos, por ser aquele que servia em cadeias ao Senhor e aos seus próximos. Ó Deus, que nós possamos provar e vermos o milagre que o Senhor tem em nos servir. Que a gente não seja só aquele que saiba da notícia depois que aconteceu, mas que nós sejamos participantes do milagre da conversão do filho dessa mãe que está orando. Do milagre, Pai, da libertação do vício desse irmão que ainda está preso nas drogas. A gente não quer só ouvir falar, a gente quer fazer parte disso, Senhor. A gente quer servir nisso. Dá condições para a gente servir. Dá, Senhor, uma mente propícia ao servir. Que a gente tenha prazer nisso. Que a gente tenha prazer também em ser o primeiro a chegar e o último a sair. Que a gente tenha prazer também em preparar para o nosso irmão o ambiente, em deixar as coisas melhores do que estão hoje, todas as vezes que nós utilizarmos. Nós queremos nos propor a servir, Pai, os nossos irmãos. A chegarmos aqui na nossa comunidade e servirmos as nossas crianças com o melhor lanche, com o melhor lugar. Em servirmos os nossos irmãos, Pai, que estão aqui com fome, com sede, com dificuldade financeira. Nós servirmos esses irmãos. E eles poderem comer num domingo como esse.
eles poderem levar o alimento para suas casas, conseguirem pagar essa conta, que a gente esteja disposto a te servir, ó Deus. Que a gente esteja disposto a te servir. Vamos, Ele quer ouvir a tua oração. Eu não preciso ser a minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. Irmãos, a gente fez isso poucas vezes aqui na nossa comunidade, mas eu senti vontade hoje de orar por você que perdeu a vontade de servir e com isso perdeu a alegria. Eu quero orar com você hoje. Eu vou pedir para você me procurar no fim do culto. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você em concordância. Eu quero conversar com você para ver o que aconteceu. Por que isso está te impedindo de servir ao Senhor e de ser alegre com isso? O Senhor colocou no meu coração aqui que, cara, a gente foi muito explorado. E aí hoje servir pra gente é uma portinha aberta pra gente ser explorado de novo. A gente foi muito feito de trouxa, vamos falar a verdade? Muito, gente. Muito. A gente já deu tudo e mais um pouco que a gente tinha. A gente abandonou a nossa família para servir a família dos outros. Não é essa a proposta. O que eu quero te mostrar nessa manhã é que tem lugar no corpo de Cristo para você. E nesse lugar está uma alegria que você ainda não provou. A proposta não é você deixar a tua família. A proposta não é você abandonar o seu emprego. A proposta não é essa. A proposta é: coloca de novo isso como algo que faz parte da tua vida. Coloca de novo isso no eixo. Eu preciso servir os meus irmãos, primeiro da minha comunidade local. Eu preciso fazer isso. Isso é Bíblia. Eu preciso servir os meus irmãos. Isso precisa estar contido na minha agenda. É óbvio, eu não vou abandonar nada. Não é essa a proposta. Senhor, que isso seja uma verdade pra gente. Coloca, Pai, cada membro no teu lugar de corpo, para que a gente consiga te honrar aqui. O Senhor é o nosso cabeça. Em nome de Jesus. Amém. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti. E que diminua eu,
recadinhos, tomara que eu não esqueça de nenhum. Se eu esquecer, os irmãos me lembrem, tá? Vamos lá, o primeiro é que dia 30/9 é meu aniversário. Cadê? Além de ser o meu aniversário, a gente vai ter aqui na igreja, um sábado, nós vamos ter a nossa primeira reunião de membresia. Todos os irmãos da igreja precisam participar. Porque nós, na verdade, vamos passar o nosso curso de membresia da igreja. Amém? Então é uma oportunidade maravilhosa, porque normalmente o curso, ele demora 3 semanas para você concluir. A gente vai compilar ele num sábado, para você compreender e já tirar suas dúvidas. Amém? Para que é o curso de novos membros? Para você compreender, gente. O irmão chegou na igreja e ele gostou do culto, da música, da palavra. Ele gostou muito. Só que ele não conhece a igreja a fundo e as intenções da igreja, certo? Aí ele vem para o curso de novos membros, ele vai conhecer um pouquinho do jeito que a gente acredita em Deus. Por exemplo, a gente acredita que, aqui na nossa igreja, na Trindade. A gente vai falar sobre a Trindade. A gente é uma igreja com traços, aí você vai saber o que é quando você participar do curso, um pouco mais calvinista. A gente é uma igreja cristocêntrica. Você nunca vai vir para a igreja, eu não vou falar de Cristo. Acredito que eu nunca preguei uma palavra que não fosse de Cristo aqui. Falando de Cristo. A nossa ênfase é cristocêntrica. Então você vai saber o que é isso. Pastor, eu não concordo com isso que o senhor está falando. O curso de membro serve para isso. Se você não concorda, você não pode ser um membro da comunidade local, porque pode ser que você dê problema posteriormente. Como já aconteceu. Nós tivemos irmãos que não acreditavam na Trindade e participavam de discipulados. Esse cara ele tinha uma dificuldade muito grande de lidar com a gente. Aí para ele não era bom e para a gente não era bom, porque todas as reuniões tinham discussões. A galera que está dando risada porque lembra disso. Aí outras coisas que aconteciam também eram dessa forma. Então é necessário que, no mínimo, a gente concorde para a gente andar junto. Amém? Então a gente vai conversar um pouco sobre isso. E a gente vai falar sobre as 5 alianças de um membro da igreja. Que não é só de um membro da lar. Que alguém de uma comunidade local tem que ter de compromisso com a sua comunidade local para que seja considerado um membro da igreja. Aí vai ser muito legal, porque você vai pegar um certificado de membresia e daqui 50 anos você vai mostrar para o teu filho que você é membro da mesma igreja depois de 50 anos. Já pensou que legal? Fala, olha filho, igual a gente estava vendo a igreja daqui da frente, ela estava comemorando o aniversário de 100 anos. A igreja ali, a Batista, 100 anos. Já pensou? Que coisa maravilhosa é isso? As gerações dos nossos filhos, nossos netos, servindo ao Senhor. Né? Isso é maravilhoso. E a gente vai aprender isso no nosso curso de membresia. Então é importante que todos vocês estejam presentes. A gente vai ter um café da manhã, a gente vai tentar ser breve, não tem como ser muito breve, porque são 3 semanas de curso compilado em um dia, mas é um dia só, ninguém morre. Ah, morreu do quê? Foi no curso de membro da igreja. E ficou muito tempo lá. Não tem isso. Hã? A gente tinha combinado às 10 horas, né, Joe? 10 horas da manhã. Aí 10 horas não é 10h20, irmão. Pensa no irmão aqui que vem para fazer a reunião e tem que ficar esperando, assim, a galera chegar, né? Dentro da liturgia do nosso culto, só para dar uma satisfação também, a gente fala 10h20. Amém? É para estar 10h20 na reunião. Porque há um momento de interação no começo do culto que é parte da liturgia. Que é você conversar com alguém, você conhecer alguém, você falar, conhecer alguém. E é muito bom a gente chegar um pouco mais cedo, não é? Só que 10h20 você não está chegando mais cedo. Já faz parte da liturgia a nossa comunhão, o fato da gente interagir. Então já é parte, para chegar 10h20. Amém, irmãos? Amém? Amém? Aleluia. No trabalho a gente chega no horário, então no culto é o mínimo, né? Tem que ser mais importante, ou tem que ter o mesmo nível de importância. Vem, chega no horário. Pelo amor que você tem em Cristo. Vamos lá. O outro recado é, dia 20 agora, a gente vai pagar a segunda parcela, aliás, a terceira parcela do nosso cheque calção. Dia 30 do mês passado, dia 1º do mês passado, a gente entregou R$ 5.275 do nosso calção. Dia 10, a gente já entregou 2.675, né? 625. E dia 20 agora, a gente tem mais 2.625 para entregar. Se eu não me engano, a gente tem R$600 na conta. Então faltam 2.000. Amém? Esse primeiro mês,
a gente sabe que vai ser mais puxado. Então é necessário que a gente seja comprometido, pelo menos com a nossa contribuição, aquilo que a gente se comprometeu nos meses anteriores, e aqueles que podem, eu oro para que Deus coloque mesmo na tua mão aquilo que é necessário para a gente conseguir pagar esse calção. Porque de fato vai ser muito puxado esse mês. Pra vocês terem uma ideia, depois dia 1º a gente já tem o aluguel. Então a gente pagou dia 1º, dia 10, dia 20, dia 1º tem 3,5. Então a gente vai lutar para isso. A gente teve uma ideia, então, diante disso, essa semana aqui a gente vai fazer o rateio de novo. No domingo que vem, a gente quer fazer panqueca aqui na igreja, para você levar de mistura depois do culto. Amém? Aí a gente vai fazer uma marmita com 4 panquecas bem servidas para pagar o nosso aluguel aqui. É uma atividade que a gente não está fazendo isso para comunhão, para alguma frente assistencial, é para pagar o nosso aluguel. Amém? E é 3,5 o aluguel. Aí a gente vai vender antecipadamente, porque a gente não vai fazer mais do que o que encomendou. Então, você vai receber uma mensagem nessa semana falando, olha, você vai querer a encomenda de panqueca? Pastor, eu quero almoçar na igreja. A gente vai ter aqui em cima um ambiente para a gente almoçar junto também, para quem quiser ficar aqui na igreja. Mas quem não puder ficar na igreja e quiser levar para casa, você vai levar para casa a sua marmita com 4 panquecas, né? A gente tinha falado, né, Mar? 4 panquecas. Aí a gente vai ver carne, queijo e frango. Aí a gente vai ter esses 3 tipos. A marmita com 4 panquecas bem servida vai ser R$20. Amém? 5 conto por panqueca. Então R$20. Vai ser maravilhoso. Pastor, eu não tenho como acertar no domingo que vem. Não tenho. É só depois. Não tem problema, irmão. Não deixa de participar por causa de dinheiro. Amém? A intenção da gente não é segregar fazendo um evento desse. A gente sabe que às vezes a gente faz, o irmão não tem dinheiro, ele não vem. Ele não vem nem no culto, porque ele vai ficar com vergonha depois de falar que não para a marmita. Não, não é isso. Essa não é a intenção. A gente está fazendo isso porque a gente precisa pagar o nosso aluguel no dia 31. É uma coisa pontual que a gente precisa levantar esse recurso. E a gente viu, você vai almoçar no domingo que vem, não vai? Não vai almoçar? Todo mundo vai almoçar no domingo que vem? Aí de vez você gastar dinheiro no mercado, de vez gastar o dinheiro na feira comprando pastel, você vai comprar a panqueca. Amém? Da igreja já vai contribuir com isso. E também uma outra coisa que é importante, isso não vai tirar a responsabilidade da gente no meio da semana. Amém? Porque eles falam assim, beleza, eu vou guardar para o domingo comer a panqueca. Eu vou comprar 30 panquecas no dia, eu já estou ajudando a igreja. Na semana a gente vai ter que pagar antes, então dia 20 está aí e a gente precisa do comprometimento de todos vocês. Para terminar, eu quero falar uma coisa que a gente aprendeu faz pouco tempo, mas que é muito legal. A diferença entre alguém comprometido e alguém envolvido. E a gente vai usar o café da manhã como exemplo. Você é americano e você come de manhã ovos com bacon. Amém? Que cafezão, hein? Aí, os ovos, a galinha se envolveu para que você tivesse o café da manhã. Ela se envolveu por quê? Ela deu o ovo. Mas o porco, ele estava comprometido com o seu café da manhã. Ele foi além, ele morreu para que você tivesse esse café da manhã. Então a gente vê uma dificuldade com o comprometimento da igreja. O que é comprometer? Vou dar um exemplo para vocês. Semana passada, quando a gente tinha que pagar o aluguel, perdão, foi essa semana, né? Semana passada. Faltavam R$900 para pagar a nossa conta. Sabe o que eu fiz? Porque eu sou comprometido? Eu tirei da minha conta e eu cobri para depois receber da igreja. Para a gente pagar no dia. Então, comprometimento é eu estar disposto para além do meu conforto. Para além do meu conforto mesmo. Para além daquilo que eu estou acostumado. Então, quando eu sou comprometido, num momento como esse, eu me levanto, como José de Arimateia, um homem comprometido, que colocou em risco sua reputação. Então, assim, faz muito tempo que a gente não se arrisca, né? Graças a Deus, no dia seguinte, o valor entrou e cobriu a minha conta. Mas a gente correu esse risco. Um monte de conta, né? Tem dia que a gente não tem. Se a gente não tivesse, não ia cobrir no dia. Então, assim, o que eu peço para vocês é, pelo menos nesse primeiro momento, é necessário que a gente tenha um comprometimento. Porque depois que passou, a gente é 3,5 de aluguel. Aí eu quero falar para vocês de coração. A gente faz isso com o pé nas costas. Aí a nossa luta vai ser quem a gente vai atender com o recurso que a gente tem.
A nossa luta vai ser, a gente vai poupar pra gente comprar esse imóvel aqui. Aí a nossa luta vai ser outra. Entenderam? Então, nesse primeiro momento, é necessário que a gente tenha um engajamento maior. Entrega a tua contribuição com alegria. A gente vai passar o nosso número de Pix no grupo. Quê? O Pix da nossa igreja, para você que quer fazer, é aluguelfamilialar@gmail.com. Amém? E aí a conta da igreja no Cora. aluguelfamilialar@gmail.com. E você que quiser entregar no dinheiro a tua contribuição ou na maquininha de cartão, a maquininha de cartão está disponível ali atrás. Amém? Para você entregar a tua contribuição com alegria. Vamos ficar de pé, por favor? Você que não conheceu a igreja ainda, a gente vai te convidar para dar uma volta. O Lu vai me ajudar nisso. Amém, Lu? Aí o Lu vai falar com você para você dar uma volta e conhecer o nosso departamento infantil. A gente tem um playground pequenininho ali para as crianças. A gente tem uma sala adequada para as crianças. Gente, a gente tem uma sala para as mamães na igreja. As meninas aí que amamentam. A gente tava olhando daqui, eu e a Alina, eu falei, quanto bebê na igreja, né? Um monte de bebê ali no fundo. Aí a gente tem uma sala para as mães amamentarem. Em breve, nessa sala, a gente instalou o YouTube lá. A mamãe vai estar lá amamentando o filho, assistindo o culto na televisão, né? Trocando o seu filho ali num lugar adequado. Aí no outro andar, a gente tem o departamento infantil, nosso escritório. A gente tem uma cozinha, gente. Sabe o que é legal? Quarta-feira, a gente pegou um casal que estava aqui na igreja. Eu falei, vamos tomar um café? Aí ele, vamos. A gente sentou na cozinha para tomar café, gente. Na cozinha. A pessoa, nossa, me sentindo em casa. Eu falei, porque é uma casa mesmo, né? Maravilhoso a gente estar aqui tomando café junto. Então o Lu, ele vai fazer o tour com vocês para vocês conhecerem tudo. Tem uma churrasqueira, irmãos. A gente está falando que aqui embaixo é a Lar, a igreja Lar, e em cima é a Lar Grill. Todo dia tem churrasco lá. A gente compra bife só para fazer churrasco e ficar junto. Amém? É maravilhoso a gente ter esse tempo. Vamos orar para agradecer ao Senhor. Pai, obrigado por essa reunião. A gente se dispõe a te servir e a servir os nossos irmãos. Eu quero te pedir que esse despertar seja no coração de cada um aqui, Pai. E que a gente faça isso para louvor da tua glória, mas em favor do nosso próximo. Eu peço isso no nome de Jesus. Nos dispersa em segurança para as nossas casas. Amém. Deus abençoe, gente. Tamo juntos. Nosso general é Cristo.